Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Deus abençoe todos os que se preocupam com a salvação. Deus abençoe todos os que buscam a verdade. Como de costume, nós temos preparado para vós temas pertinentes, tema de interesse a todos. Por isso, a vossa presença é indispensável, a vossa participação também é indispensável. Eu sou o Eco Franco e o nosso único alvo é a sua salvação. Hoje, mais uma vez, tenho um convidado especial que irá poder aqui responder todas as nossas questões, preocupações, dúvidas. Por isso, prepare as vossas questões em torno do nosso tema. E o tema que nós preparamos hoje carece da vossa participação, porque será uma conversa interessante, construtiva, não é produtiva, assim que vocês puderem desse lado participarem da nossa, interagirem, participarem da nossa live. Vocês podem participar da nossa live com os vossos comentários, questões, assim como opiniões concernente à nossa temática desta noite. Também nós pedimos para que possam partilhar esta live aos vossos conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam ter em primeira mão estas boas novas preparadas para a nossa geração, assim como as respostas e esclarecimentos que aqui receberemos desde ou então a partir do nosso convidado desta noite. Vamos então aqui dar esta ocasião ao nosso convidado para que ele possa se apresentar. Mas antes eu quero pedir a todos vocês que estão hoje pela primeiríssima vez para poderem visitarem o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe para mais informações. Portanto, nosso convidado, boa noite. Exato, boa noite. Boa noite a todos aqueles que puderem nos assistir essa noite e dizer que é sempre bom estar aqui para trazer as boas novas que desceram do céu às 24 de abril de 93 e que essas boas novas é espalhada hoje, ou seja, são espalhadas hoje através do profeta Caco Filipe. É sempre um prazer estar aqui e fazer o possível para que as pessoas possam ser alcançadas com esta mensagem gloriosa que Deus preparou para a salvação daqueles que crerem e aqueles que vivem no nosso tempo. Muito obrigado, amado Eco Franco. Obrigado pela sua presença e já fique avisado que hoje teremos aqui várias questões para que para que possamos aqui saborear das boas novas preparadas para a nossa geração a partir do seu esclarecimento. Portanto, nós somos desses que sabem o que estamos a falar, por isso fique em sintonia conosco de qualquer lugar onde você esteja. Se possível, comunique-nos de onde você esteja a nos assistir para que possamos saber de onde as boas novas estão, até onde as boas novas estão chegando, neste caso, para vocês e para os habitantes da Terra. Não esqueçam, então, o nosso pedido de poderem partilhar esta live aos vossos conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam saborear e alimentarem-se do maná fresco, o maná de hoje, da nossa geração. Hoje vamos falar do arrebatamento, o famoso arrebatamento ou rapto. O que é isso de arrebatamento? O que é isso de rapto? Não é? Como isso irá acontecer? Não é? De que maneira isso irá acontecer? Se isso é bíblico ou não, ou invenção de alguém? Tudo isso iremos receber o esclarecimento a partir dos nossos ou então do nosso convidado de hoje. E vocês desse lado, os nossos internautas, pedimos para que possam participar desta live, interagindo conosco com as vossas questões, opiniões, para que a conversa esteja aqui a produzir efeitos na vida de todos os habitantes da Terra que não conhecem a verdade, pois precisam conhecer para que sejam libertos e salvos. Nosso amado convidado desta noite, o que tem a dizer acerca do nosso tema? O que exatamente isso
de arrebatamento ou o rapto? A bondade é sua. É verdade. É muito simples. Nós sabemos que a Igreja de Cristo está à espera que haja um arrebatamento. Mas antes que haja um arrebatamento, deve haver aqui a perseguição. Então a Igreja espera a perseguição, a Igreja espera o arrebatamento e a Igreja também espera a tribulação. E depois que de lá seguirá, é onde haverá também o julgamento lá. Mas antes de haver o arrebatamento, tem que haver aqui a perseguição, onde a verdadeira igreja será perseguida, onde os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos pastores, bispos, reverendos, irão se associarem em federações, confederações e uniões da igreja e também receberão o apoio de César para perseguir a Santa Igreja, aqueles que não se ajoelharem diante de César, aqueles que não se submeterem a César, aqueles que não se submeterem a Satanás. Então, esta igreja viva é aquela que é guiada por um profeta, e esta igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, que será perseguida. Então, o arrebatamento virá como um socorro de Deus. O arrebatamento virá como um socorro da parte de Deus para a sua igreja. E isso irá ocorrer. E ninguém saberá que o arrebatamento ocorreu. Nem mesmo será noticiado que já houve o arrebatamento. As pessoas continuarão a ir em suas próprias igrejas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque não saberão que o arrebatamento já ocorreu. Mas todo mundo hoje está à espera do arrebatamento. A coisa que todo mundo anseia é o arrebatamento. Mas o arrebatamento ocorrerá no momento em que ninguém espera. O arrebatamento ocorrerá de uma maneira em que ninguém espera. Não dessa maneira que as igrejas ensinam, em que você estará, por exemplo, no carro, no volante, de repente você será arrebatado e o carro vai se bater, fazer um acidente. Não dessa maneira que as igrejas ensinam, em que o piloto talvez estará lá pilotando o avião e ele será arrebatado, então ficará sem ninguém lá a pilotar o avião e o avião terá que cair. Não dessa maneira como as igrejas ensinam, em que estaremos aí talvez na bicicleta, indo para o trabalho e serei arrebatado e somente irá restar minhas roupas no chão e o meu corpo somente que foi arrebatado. Não dessa maneira. O arrebatamento será um segredo total. Ninguém saberá que o arrebatamento ocorreu. Nem mesmo o Papa da Igreja Católica não saberá que o arrebatamento ocorreu. Nem T.B. Joshua, ou seja, que já morreu. Nem todos os falsos profetas que estiverem vivos no seu tempo, que estiverem vivos naquela geração, que estiverem vivos enquanto o arrebatamento estiver ocorrendo, ninguém saberá. Nem aqueles grandes profetas adivinhos, esses que fazem milagres, prodígios nas igrejas, não saberão que o arrebatamento ocorreu. Vocês veem? Então, o arrebatamento será um segredo. Será um socorro da parte de Deus, porque a igreja será perseguida. Os cristãos serão mortos. Os cristãos serão aprisionados por causa da fé, por causa de seguir o profeta mensageiro vivo, por causa de negarem, de se corromper com as outras igrejas, por causa de se recusarem a resistirem às igrejas, a fazerem parte da associação, das uniões, da confederação das igrejas. Vocês veem? Serão perseguidos. A igreja lá será perseguida, mas Deus virá como socorro e lá irá arrebatar os seus. É um pouco disso. O arrebatamento sim ocorrerá, mas será um segredo. Amém. Obrigado pelo esclarecimento, nosso amado convidado. Estamos a começar a servir as boas novas preparadas para a nossa geração. Desse lado, não esqueça então de participar da nossa live com as suas opiniões, questões. Não é? Interaja conosco com os seus comentários. Para você que está hoje pela primeiríssima vez, visite o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Cacu Filipe para mais informações. Assim, porque o nosso convidado é discípulo do profeta Cacu Filipe e, no entanto, ele está aqui para ecoar a mensagem que está sendo pregada hoje, neste caso, a verdade prometida para esta geração.
estamos hoje a falar do arrebatamento. Desse lado, participe com suas questões para que o nosso convidado aqui possa esclarecer todas as questões em torno do nosso tema. E você também estava aqui a ver o comentário do nosso internauta Jacinto Chipa, não é, que estava a consultar se poderia apresentar uma questão que não tem nada a ver com o tema de hoje. Eu penso que não tem problema em apresentar isso, o importante é que esteja aí para poder apresentar ou então poder saber da verdade e a sua questão também pode ajudar os outros. Não esqueça também o nosso amado convidado, ou então internauta Jacinto Chica, de partilhar esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam conhecer essas boas novas em primeira mão. Portanto, as suas questões serão todas elas respondidas nesta live. É para isso que o nosso internauta ou então o nosso convidado está cá presente. Estamos a falar do arrebatamento e recebemos aqui o esclarecimento do que exatamente isso e antes do arrebatamento, o que deve acontecer ou então o que poderá acontecer. E o nosso convidado disse aqui que o arrebatamento servirá como um socorro de Deus, porque a verdadeira igreja passará ou então de perseguições, não é? E tudo isso. No entanto, também nós sabemos que, visto que é um tema ou então é um assunto que tem sido de várias formas, não é, explicada nas religiões, alguns deles tem até algumas simulações nas religiões de que no dia do rapto haverá acidentes, não é, de carros, acidentes de moto, acidentes talvez até de bicicletas e acidentes de aviões, porque os pilotos serão raptados e tudo isso. No entanto, penso eu para que o nosso amado convidado possa aqui explicar isso com detalhes. Se no dia do rapto realmente haverá acidentes, porque os motoristas também serão raptados, não é? Se os aviões, haverá acidente de aviões, porque os pilotos também serão raptados, não é? Se os enfermeiros lá, os médicos, nesse caso, os pacientes estarão aí a morrer porque os médicos serão raptados e o paciente ficará sem o seu médico. Assim sucessivamente, explique-nos o que exatamente acontecerá no próprio dia do rapto, se é exatamente a explicação que temos recebido nas nossas religiões. A bondade é sua. É verdade. As igrejas nos ensinaram que haverá engarrafamento, as igrejas nos ensinaram que o mundo quase irá parar para atender o rapto. Você vê? Pessoas estarão do outro lado a chorar porque não foram arrebatadas. Ensinaram-nos lá que 2 mulheres estarão na machamba e outra será arrebatada. E se aquela mulher estava ali de capulanas, de criança, de bebê, irá deixar lá sua criança e roupa, tudo mais, porque foi arrebatada. Vocês vê? Mas tudo isso é mentira, não ocorrerá dessa maneira. O arrebatamento será um total segredo. Por que será segredo? É porque durante este tempo do arrebatamento, as pessoas estarão sendo perseguidas, haverá tumulto, haverá caça ao homem. Vocês veem? Esta mensagem do profeta com Filipe, esta mensagem de Mateus 25:6, é que dá o início a isso. Esta mensagem de julgamento, esta mensagem de condenação, é que irá enfurecer o dragão, é que irá enfurecer o diabo e suas igrejas. Vocês veem? E haverá tumulto. Vocês veem? Será uma perseguição grande. Não haverá paz. Ninguém saberá onde que alguém foi se refugiar. Ninguém saberá se o meu próximo, onde que foi se esconder. É nesse período em que vai acontecer o rapto. Você vê? O rapto não virá de uma maneira assim, pacífica, em que eu estou com a minha esposa, por exemplo, no quarto, e ela acorda e eu já não estou lá. Não dessa maneira. O rapto será um segredo. E será no tempo da perseguição. Vocês veem? Será perseguição. Caça o homem. Os líderes irão denunciar de que ali aí tem um deles. Ali tem um deles. Vão ali tem um deles. Você vê?
As pessoas, os verdadeiros cristãos lá, aqueles que seguem o profeta Moisés vivo, serão lá, estarão a fugir. Você vê? E é nesse tempo que Deus, Ele mesmo, vai raptar a sua igreja como o socorro de Deus. Ninguém saberá se, epa, o meu companheiro Francisco, onde está? Será que ele foi capturado? Será que ele foi capturado? Epa, deve ser que foi capturado e foi morto. Você vê? Mas é dessa maneira que o rapto ocorrerá. Não haverá engarrafamento, não haverá. Você vê, por exemplo, no semáforo lá, todo mundo parado, carros parados, buzina do outro lado, uma agitação, porque houve um arrebatamento, as pessoas já saem do serviço. Epa, novidade na notícia de última hora, hoje aconteceu o arrebatamento. Se você não foi arrebatado, você ficou, não acontecerá dessa maneira. Você vê? E as pessoas continuarão a ir em suas igrejas normalmente. As pessoas continuarão a jejuar normalmente. As pessoas continuarão a orar. Do tipo, Senhor, me ajude para que o dia do rapto seja arrebatado. Enquanto que o rapto já ocorreu. Você vê? Enquanto que o rapto já ocorreu. Não é possível, não será possível. Ou seja, isso não irá acontecer. Que a televisão irá anunciar, que a rádio irá anunciar, que todo o Facebook será inundado com a notícia do arrebatamento. Não vai acontecer isso. Você vê? Nós que seguimos um profeta vivo, visto que seguimos Deus através de um profeta vivo, já foi revelado isso para nós. E nós sabemos como que irá ocorrer. Mas um católico não sabe o que irá ocorrer. Um protestante não sabe o que irá ocorrer. Um evangélico não sabe o que irá ocorrer. Um branamista está ainda a seguir. Branham disse que o arrebatamento será no pescar dos olhos, então todo mundo lá irá deixar as roupas e as armas começarão a voar, e nós já ver pessoas a voar a serem levados para o ar, e nós tentando pegar as pedras para que nós também possamos ir com eles. Isso é um teatro que nos ensinaram lá nas igrejas. O arrebatamento não será desse jeito. Como apresenta lá, quando ilustram as imagens do arrebatamento, os filmes do arrebatamento, vê pessoas sendo elevadas a ir, e outras pessoas tentando segurar, ajuda-me lá aqui, para ir comigo. Não será dessa maneira o arrebatamento. O arrebatamento será um total segredo. Não haverá engarrafamento, ninguém saberá, nenhum noticiário irá falar daquilo. Vocês veem? A igreja, nesse tempo, terá sido arrebatada. As virgens sábias terão sido arrebatadas. E as loucas irão estar aqui na terra, irão passar pela grande tribulação. É um pouco disso. Obrigado pelo esclarecimento. Estamos aqui a servir as boas novas preparadas para a nossa geração. E desse lado, você participe e interaja conosco nesta live para que a conversa esteja aqui a produzir efeitos. Não é? Desse lado, com seus comentários, questões. Estamos hoje a falar do arrebatamento, não é? Se isso é bíblico, como isso acontecerá, assim por diante. Portanto, nosso amado convidado, visto que existem várias religiões e igrejas sobre a face da terra, não é? Aqueles que veneram a vovó Maria, ou então que estão na igreja católica, que veneram as estátuas da falecida vovó Maria, aqueles que estão na igreja adventista, não é? Obedecendo o sábado, que é o mandamento dos judeus, não é? Aqueles que são das testemunhas de Jeová, nesse caso, proibindo os outros de salvar vida com o seu sangue, não se doa sangue. Aqueles que estão nas igrejas como Universal e tantos outros da mesma espécie, que, no entanto, compram água ungida, vassouras ungidas, lenços ungidos, não é? Água do poço de Salomão, e tudo isso, sal, não é? Sagrado. E os outros que são de Mazione, não é? Que colocam aí fardamentos ou uniforme branco, sei lá de qual cor, não é? E tudo isso. Todos esses, acredito eu, que estão à espera do rapto, não é? E como no tempo de Noé, cada uma dessas crenças, religiões, igrejas serão encontradas, cada um nos seus rituais, não é? Nas suas cerimônias de igreja, adorando a Deus, pedindo que o dia do rapto recebam ou então sejam enquadrados. Quais das igrejas serão raptadas, não é?
esta é a questão que precisamos receber do nosso amado convidado. A bondade disso. É verdade. Mencionaste muitas igrejas aqui, religiões, e que todas essas estão à espera do arrebatamento. É verdade. Todo mundo hoje está à espera do arrebatamento. Todos sabem que o arrebatamento ocorrerá. Todos sabem disso. E todos estão à espera disso. E hoje, nesses últimos tempos, o que mais se prega nas igrejas é o arrebatamento. As pessoas conhecem mais o arrebatamento, a palavra arrebatamento, menos a palavra pecado. Vocês veem? Por quê? Porque o arrebatamento é o tema central das pregações hoje nas igrejas. O arrebatamento ocorrerá. O diabo sabe disso, que o arrebatamento ocorrerá. E ele enche as suas igrejas com esse ensinamento. Mas uma coisa, nenhum desses serão arrebatados. Nenhum católico será arrebatado, nenhum da Universal será arrebatado, nenhum Mazione será arrebatado, nenhum da Adventista que guarda o sábado será arrebatado, mesmo que ele fique à espera, que olha, eu lá irei guardar o sábado, porque iremos adorar o Senhor de um sábado até outro sábado, de outra lua nova, de outra lua nova. Isso é uma mentira. Não, nenhum Adventista será arrebatado. Nenhuma das testemunhas de Jeová será arrebatado. Como é que uma testemunha de Jeová será arrebatado se até o próprio seu fundador, que é Charles Russell, está no inferno? Vocês veem? Como é que será que um adventista será arrebatado, se enquanto que a própria Ellen White, a fundadora, está no inferno? Vocês veem? Todos esses não serão arrebatados. Todos esses irão para o inferno. Somente serão arrebatados as virgens sábias, aqueles que caminharam com o profeta mensageiro vivo, aqueles que colocaram em prática tudo que o profeta vivo ensinou, aqueles que confessavam publicamente os seus pecados com arrependimento, aqueles que exerciam a fé dos santos, você vê, crendo na mensagem da hora, você vê, aqueles que não duvidaram em nenhum ponto da mensagem do profeta vivo de sua geração, você vê, aqueles que colocaram em prática, sem duvidar em nada, a mensagem viva do seu tempo, esses sim é que serão arrebatados. Você vê? Se o arrebatamento fosse para ocorrer hoje, mesmo que seja em segredo, o arrebatamento, se for ocorrer hoje, somente aqueles que estão na mensagem do profeta com Filipe, aqueles que são virgens sábias na mensagem do profeta com Filipe, esses serão arrebatados. Você vê? Por quê? Vejam só. Quando um profeta vem sobre a terra, ele traz mandamentos. Ele vem dizer ao povo, à igreja, qual é a vontade perfeita de Deus, para que cada um possa colocar em prática. O Mazione não conhece até hoje qual é a vontade perfeita de Deus. Nós sabemos que a vontade perfeita de Deus diz que, por exemplo, se eu for atrair a minha mulher, tenho que confessar a ela e depois ir confessar a congregação. A vontade perfeita, por exemplo, diz que se caso eu adulterar com uma mulher já casada, eu, antes de pedir perdão, ou seja, depois de pedir perdão para minha esposa, devo ir também até em casa do parceiro desta mulher, que é o marido dela, e pedir perdão lá com uma testemunha, e depois vir pedir perdão na congregação. Os adventistas fazem isso? Não fazem. Os católicos fazem isso? Não fazem. As testemunhas de Jeová fazem isso? Não fazem. Então, como que irão passar pelo rapto? Como que alguém com pecado, alguém que vive no adultério, na prostituição, alguém que segue falsos profetas, alguém que lê uma falsa versão da Bíblia, alguém que adora o diabo em sua igreja será arrebatado? Não é possível. Somente os santos é que serão arrebatados. As virgens sábias, aqueles que aplicam a mensagem, sem dúvida. Aqueles que se preocupam dia após dia com a aplicação da mensagem. Aqueles que vivem aqui na terra ansiando o paraíso, aqueles que vivem aqui na terra, vocês veem? Aqueles que estão aqui na terra, mas que não são da terra. Aqueles que anseiam pela santidade, esses é que serão arrebatados. Agora, quando vem me dizer aqui que um adventista que guarda sábado, que não come porco, será arrebatado, a resposta é não. Quando vem dizer se um católico que adora a Vovó Maria, Ave Maria, Santa Elizabeth, Santa Cecília será arrebatado, a resposta é não. Quando vem aqui dizer que esses que bebe água do poço de Salomão na Universal será arrebatado, a resposta é não.
Então, quem será arrebatado? Somente aqueles que seguem o profeta vivo do seu tempo. Aqueles que seguiram o profeta vivo do seu tempo. Porque mesmo na hora do rapto, enquanto ocorrer o rapto, haverá um profeta mensageiro vivo aqui na terra. Porque o profeta é a alma da igreja. Uma igreja que não é conduzida por um profeta mensageiro vivo é uma manada de porcos. A igreja torna-se viva quando o profeta vivo também está lá a guiar aquela igreja. Quando o profeta vivo deixa a terra, a igreja fica morta. A igreja dorme. É por isso que Deus tem que enviar um profeta para vir levantar, acordar a igreja, para fazer a igreja avançar. É Moisés quem fez o povo avançar. É Josué quem fez o povo avançar. Os profetas são enviados na terra para fazer o povo avançar, para fazer a igreja avançar. Até o rapto será desta maneira. Muito obrigado. Amém. Obrigado, amado convidado, pelo esclarecimento. Nós, devido a várias coisas que têm acontecido no nosso tempo, não é? Temos frequentemente escutado pessoas dizendo que estamos no fim dos tempos, não é? Jesus está a voltar, assim sucessivamente. Portanto, quando é que será exatamente o rapto? A bondade é sua. Olha, todos os profetas que vieram, por exemplo, antes do profeta Jacob Filipe, viram o rapto muito perto. Mesmo Paulo, ele disse, Paulo pensou que o rapto iria ocorrer no seu tempo. Até quando ele disse de que quando a grande trombeta for a soar, nós que estamos vivos, você vê Paulo lá dizendo nós estamos vivos, pensou também que o arrebatamento iria ocorrer no seu tempo. Mesmo William Branham, ele fez os seus cálculos, pensou que o arrebatamento iria ocorrer mais ou menos até 1977. Porque os profetas sempre viram o arrebatamento muito perto. Você vê, viram o arrebatamento como algo que estivesse muito próximo. Mas passaram, vejam só, desde Paulo até hoje, quantos anos passaram? Paulo pensou que o arrebatamento iria ocorrer no seu tempo. Lutero pensou que o arrebatamento iria ocorrer no seu tempo. Todos os profetas pregavam pensando que o arrebatamento iria ocorrer no seu tempo. Você vê? Mas assim, os discípulos de Jesus perguntaram, Senhor, quando que irá acontecer essas coisas? Ele disse, nem filho do homem sabe aqui na terra que quando irá ocorrer. Então, ninguém pode dizer que o arrebatamento ocorrerá no ano X. Mas veja só, visto que hoje Deus enviou a grande águia, que é o profeta Jacob Filipe, com uma mensagem muito poderosa, ele vem dizer que o arrebatamento está a centenas de anos à nossa frente. E antes que o arrebatamento ocorra, muitos profetas, ou seja, centenas de profetas virão aqui na terra. O arrebatamento está a centenas de anos. Veja-se que o profeta disse, por exemplo, que a ciência irá progredir ao ponto de que os homens serão artificiais. Os homens terão solução para qualquer maldição que Deus enviar sobre a terra. Você vê? O profeta Jacob Filipe diz, por exemplo, que o homem poderá viver 200 anos se ele quiser. Você vê? Agora, se os homens poderão viver 200 anos se eles quiserem, o arrebatamento está muito longe mesmo. Chegará o momento em que o pecado e as falsas igrejas serão 99% aqui na terra. Os filhos de Deus serão tão poucos, assim como foi no dia de Noé. Quantas almas foram salvas no tempo de Noé? Poucas almas. Chegará o tempo em que já não haverá mais um filho de Deus na terra. O mundo será corrompido com o pecado, com as falsas igrejas, falsos ensinamentos. Vocês veem? E esses profetas estarão lá com grandes poderes que, se calhar, nunca foram reportados, nem pela história, nem pela igreja. Vocês veem? Então, o arrebatamento ninguém sabe, ninguém pode dizer que o arrebatamento irá ocorrer em 2023. Todos aqueles que trouxeram datas, todos aqueles que hoje trazem datas que o arrebatamento irá ocorrer no ano X, daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, esses são falsos profetas. Você vê? Vejam, por exemplo, Charles Russell. Quantas profecias ele deu do arrebatamento? 1968 iria ocorrer o arrebatamento, não ocorreu. 1964 que iria ocorrer o arrebatamento, não ocorreu. Você vê? Quantas profecias ele deu? Mais de 5, 6 profecias cada ano.
Até as pessoas vendiam suas machambas, suas farmas. Você vê, os que trabalhavam, largaram seus empregos, tipo, para se preparar para o arrebatamento. Aqueles que estavam na faculdade foram anular matrícula, tipo, para preparar o arrebatamento. Mas quando chegou a data do arrebatamento, a data esperada, não ocorreu. Vocês vê? Não ocorreu o arrebatamento. Você vê? E ele veio culpar o povo. Disse que não, vocês mesmo é que não estão preparados. Vocês é que são culpados dessa profecia ter falhado. Vocês é que não estão preparados. E os fiéis começaram a chorar de arrependimento. Mas eu é que sou culpado mesmo para não ocorrer o arrebatamento. Ele deu umas outras profecias, tá bom. O Senhor dá outra segunda chance. O arrebatamento ocorrerá daqui a 4 anos. Você vê? Viveram mais 4 anos, mais 4 anos. Já próximo daquela data ele dizia, por exemplo, quando subia no púlpito, dizia assim: faltam 30 dias para o arrebatamento, irmãos. Você vê? É a contagem regressiva, irmãos. No outro domingo subia e dizia: faltam 20 dias para o arrebatamento, irmãos. Prepare-se, irmãos. Até que chegou o dia que disse: faltam somente algumas horas para o arrebatamento, irmãos. E houve uma falha, não houve nenhum arrebatamento. De quem é a culpa? Vocês é que são culpados. Vocês não têm fé. Hein? Vocês não leram toda a Bíblia. E ele deu uma campanha lá para que todos os fiéis lessem a Bíblia, toda ela ponta a outra. Você vê? E as pessoas começaram a fazer estudos lá. Você vê? Charles Russell, o fundador da Testemunha de Jeová, o falso profeta, fez isso. E hoje alguém sente orgulho de dizer: eu sou testemunha de Jeová, eu serei arrebatado. Você vê? Quando eles trazem aquelas sentinelas deles, aquelas sentinelas, aqueles livros que eles fazem, eles colocam lá pessoas sendo levadas para os altos e os pecadores na terra a chorar que não foram arrebatados. Enquanto eles mesmos estão lá inclusos que não serão arrebatados. Você vê? Então, ninguém pode dizer aqui que o arrebatamento irá ocorrer no ano X. Mesmo se dissesse, por exemplo, que o arrebatamento irá ocorrer no ano 2023, será que o mundo iria se converter? Será que o mundo abandonaria as falsas igrejas? Será que o mundo abandonaria os falsos profetas? Será que o mundo abandonaria o pecado? Não. Mesmo que se diga que o arrebatamento, mesmo se a Bíblia dissesse o arrebatamento irá ocorrer no ano 2023, acha mesmo que o mundo se arrependeria dos pecados? Acha que o mundo mesmo abandonaria as falsas adorações? Claro que não. Vocês veem? Então, ninguém na terra pode dizer quando que ocorrerá o arrebatamento. Somente Deus é que sabe. O importante o que é? O importante é nós estarmos com o profeta vivo do nosso tempo. Se ocorrer hoje, que ocorra. Estamos com o profeta vivo do nosso tempo. Se ocorrer em outra geração, que ocorra. As pessoas devem estar com o profeta vivo do seu tempo. Se ocorrer depois de 4 gerações, que ocorra. O importante é estar aí com o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Amém. Visite o site www.filipecacu.org ou então entra no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe. Participe da nossa live com seus comentários, com as suas opiniões, assim como com as suas questões, não é? E aqui está a questão do nosso internauta Jacinto Chipa, não é? Que pretende compreender, já está na tela, o nosso convidado já pode lê-la para poder aqui esclarecer a questão do nosso internauta Jacinto Chipa, que quer compreender se é possível casar, ok? Se é possível casar mais de 2 mulheres na vossa concepção. Esta é a questão do nosso internauta Jacinto Chipa. Peço para que o nosso convidado possa esclarecer e responder. Apresentem outras e todas as vossas questões concernentes à salvação, para que aqui recebamos o esclarecimento. Nós somos desses que sabem o que estamos a falar, pois o nosso único alvo é a sua salvação. A bondade disso. Em relação à questão aqui do amado Jacinto Chipa, um cristão hoje, aquele que nasceu de novo, aquele que já recebeu o seu batismo, ele não pode casar outra mulher. Se ele tem uma esposa, ele não pode casar a segunda. Se ele recebeu Cristo tendo 2 mulheres, ele não pode casar a terceira. Se ele recebeu Cristo tendo 40 mulheres, ele não pode casar a mais uma para ser 41 mulheres.
Se ele recebeu Cristo, recebeu esta mensagem, tendo 2 mulheres, ele não pode casar a terceira. Vocês veem? Agora, se ele já tendo 2 mulheres e casar a terceira, esse é um pagão. Ele não pode ser aceito aqui na mensagem. Vocês veem? Então, dizer que é possível casar 2 mulheres, eu diria que você pode vir com as 2 mulheres que você já tem, que você casou antes de conhecer Cristo, que você casou antes de receber esta mensagem. Venha com essas 2 mulheres. Mas aí, e você receber seu batismo, você não pode mais casar a terceira mulher. Não pode casar mais a terceira mulher. Mesmo que você venha com 10 esposas, tudo bem. O que Deus pede agora é o quê? Não é que você vai divorciar com as 9 e ficar com a primeira. Não. Venha com todas 10, você vê? E daí você não irá casar mais a outra para ser 11 mulheres. Então, é um pouco disso. Na mensagem do profeta Filipe, segundo a revelação de Deus, você fica com aquela mulher que você foi encontrado com ela, aquela mulher que Cristo encontrou com ela. Ou seja, aquela mulher que você tem e que recebeste Cristo com esta mulher. Se você recebeu Cristo com 100 mulheres, fica com essas 100 mesmo. Pague o dote para todas elas. Vais pagar o lobola para todas as 100 mulheres e você irá receber seu batismo. Você vê? Não vamos dizer aqui que não, já que você tem 100 mulheres, qual foi a primeira mulher que você casou? E você dirá, não, é a Maria, tá bom. Então, as 99 manda embora. Fica somente com a Maria. Não é isso que aqui ocorre. Você fica com todas e você é obrigado a pagar o dote para todas as mulheres e daí você não irá casar mais nenhuma. Muito obrigado, amado. Obrigado pelo esclarecimento do nosso amado convidado. Aqui está na tela, já está na tela a questão do nosso internauta Isaías Shone Bakar, que pergunta se fumar no livro do profeta Caco Filipe é pecado. Portanto, necessitamos do esclarecimento e resposta da questão do nosso internauta. A bondade é sua. Exato. Hoje, nessa nossa geração, enquanto o profeta estiver vivo aqui a pregar, a revelação diz que fumar é pecado, beber é pecado. Não devemos corromper o nosso corpo com essas coisas. Visto que hoje estamos no tempo de Elias, e o espírito de Elias é o espírito para o arrebatamento, o espírito de Elias é um espírito que não corre atrás de mulheres, não corre atrás de cigarro, não corre atrás de bebida. Hoje é pecado sim um cristão beber, é pecado sim um cristão fumar. Aquele que fuma e vai à igreja é um demônio. Aquele que fuma e vai pregar na igreja, vai no monte orar, vai jejuar e faz milagre na sua igreja, esse é um demônio. Fumar é pecado sim. Essa é a revelação de Deus para o nosso tempo. Mesmo que você vá à Bíblia, procurar na Bíblia, aí você se torna um louco procurando lixo numa lixeira. Hoje, a palavra que salva está no livro do profeta Filipe. E lá no livro diz que fumar é pecado. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Apresente mais questões para que recebamos aqui o esclarecimento. Portanto, estamos hoje a falar do arrebatamento, não é o famoso arrebatamento ou o rapto que é tanto falado e pregado nas religiões, mas cada um com a sua concepção e compreensão, explicação acerca ou então do assunto arrebatamento. Mas hoje estamos aqui com o nosso convidado, que é discípulo do profeta Caco Filipe, assim, que é o único e verdadeiro profeta que foi enviado por Deus para esta geração, e nós estamos hoje com o seu discípulo para poder aqui responder e esclarecer todas as nossas questões. No entanto, ainda em torno do nosso tema, o arrebatamento, apresente as vossas questões para receber, então, o esclarecimento. Portanto, o nosso amado convidado, visto que disse aqui que o rapto não será este ano de 2021, não é nem próximo ano de 2022, não é? Este rapto será somente reservado aos que serão encontrados vivos ou também aos mortos? O que exatamente pode vir a acontecer àqueles que estarão mortos nesse tempo, mas também caminharam, segundo a explicação do nosso convidado, caminharam com o profeta
vivo de Deus, mas essas pessoas já estarão mortos até esse tempo. E o que exatamente poderá acontecer para o caso deles? A bondade é sua. Amém. Todos, tanto como o rapto será para todos. Você vê? O rapto, sim, será para todos. Mas antes que eu responda esta pergunta, eu vou ler aqui o que diz o profeta com Filipe, no livro, capítulo 146, no versículo 253. Diz aqui: tudo está a acelerar. Tudo está a acelerar. A tecnologia está a acelerar. Tudo está a acelerar. Você vê? Mas o arrebatamento não é para o nosso tempo. O profeta com Filipe dizendo isso. Que o arrebatamento não irá ocorrer para o nosso tempo. Já está claro. Tudo está a acelerar. Mas o arrebatamento não será para o nosso tempo. Toda a nossa geração irá passar. Amém? Toda a nossa geração irá passar. Muitos profetas mensageiros virão depois de mim. E o último profeta que virá pelas nações será Jesus Cristo, a figura notável. Ele será Altair, a estrela da manhã. Apocalipse 22, 5. Ele estará na terra e descerá do céu para o arrebatamento. Então, dando mais clarificação aqui, o profeta Filipe já disse que não, o arrebatamento não irá ocorrer para nosso tempo. O arrebatamento irá ocorrer depois de nosso tempo. Muitos profetas mensageiros virão. Não um profeta mensageiro virá. Muitos profetas mensageiros virão. Antes mesmo do arrebatamento, muitos profetas mensageiros virão. Agora, o arrebatamento sim ocorrerá. O arrebatamento ocorrerá. Todos aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados. Todos os santos que morreram em Cristo, tanto como aqueles que foram encontrados vivos, serão arrebatados. Você vê? Arrebatados para onde? Lá para bodas do cordeiro. Você vê? Lá para o noivado, lá para o casamento, aliás. Mas as virgens tolas, elas não serão arrebatadas. Assim também, as virgens tolas não irão passar pela primeira ressurreição. Então, todos sim serão salvos. Paulo também será arrebatado. Quando falamos do arrebatamento, por exemplo, ele irá ressuscitar na primeira vinda de Cristo. Vocês veem? Para lá, para as bodas com o cordeiro. Vocês veem? Agora, aqueles que não viveram corretamente, aqueles que agiram como virgens tolas aqui na terra, desde Paulo mesmo, desde todas as gerações, aqueles que foram as virgens tolas, eles somente irão passar na segunda ressurreição. E a Bíblia, lá, Apocalipse, diz como? Bem-aventurados são aqueles que passam na primeira ressurreição. Qual será essa primeira ressurreição? É nesse momento que os santos serão levados para a boda do Cordeiro. Você vê? Para reinarem com Cristo. Você vê? Daí já é quando virá a segunda ressurreição. É quando as tolas também serão salvas lá. Você vê? Mas o importante, como eu sempre digo, é estar com o profeta vivo do seu tempo. É reconhecer o profeta vivo do seu tempo. Mesmo que você estando com o profeta, você se sinta como um filho do diabo. Você sente parecer que talvez eu não sou o escolhido. Talvez eu não sou, ou seja, talvez eu não sou no número daqueles que serão salvos. Permaneça com o profeta. Aplique a mensagem como ela é. Isso é que é mais importante. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Já está aí a pergunta na tela do nosso internauta Eustácio Monteiro, que pretende aqui saber de alguns mandamentos o que exatamente diz hoje Deus por meio do profeta Caco Filipe, não é? Ele pergunta, de acordo com os mandamentos no livro do profeta Caco Filipe ou do livro do profeta Caco Filipe, será que é normal uma mulher usar calças, colocar mechas, cabelo falso, não é? E um homem usar calções? Essas são as preocupações do nosso internauta Eustâncio,
assim que é Monteiro, para então poder receber aqui o esclarecimento para que conheçamos a verdade e sejamos libertos e salvos. A bondade é sua. Muito bem. De acordo com os mandamentos do profeta Jacob Filipe hoje, ou seja, de acordo com os mandamentos de Deus para esta geração, uma mulher usar calças é um pecado. Até a Bíblia já diz isso lá, de 22:5. Uma mulher colocar mechas é um pecado. Mulher pintar as unhas é um pecado. Maquiagem, cabelos falsos, extensões, como dizem, é pecado. Toda mulher que coloca calças, ela é a mãe de todos os homossexuais que nascem na terra. Mesmo aquela mulher do campo, aquela menina do campo, que coloca as calças, ela é responsável de todos os homossexuais que nascem na terra. Uma mulher que pinta as unhas, coloca cabelos falsos, essa é uma prostituta aos olhos de Deus. Então, quando nós vemos essas meninas com cabelos falsos, extensões, como dizem, pintadas, cara lá com pó da cara, indo na igreja com a Bíblia na mão, estamos a ver prostitutas indo na igreja. São prostitutas. Uma mulher não pode usar calças. Uma mulher não pode vestir saias curtas. Uma mulher não pode colocar maquiagem. Nenhum cabelo falso na mulher. Deus quer que a mulher esteja com o cabelo dela original. Deus quer que a mulher tenha cabelo dela original. Deus quer que a mulher vista decentemente, com saias compridas, não a mostrar os joelhos, saias compridas, não saias que desenham o corpo, não saias que apertam, mas com saias compridas, que mostra de que esta é uma cristã, seguidora de Cristo. Agora, quando nós vemos essas mulheres até no púlpito a pregar com saias curtas, até no púlpito a pregar lá com calças, são prostitutas, meu amado. E se você, amado, está numa dessas igrejas, é melhor parar mesmo, ficar em casa e ler o livro do profeta Jacob Filipe e seguir o profeta Jacob Filipe. É um pouco disso. Agora, os homens usarem calções? Não, no público, não. Os homens não devem caminhar nem estar de calções diante do público. Um homem não pode estar lá de batiscorno. Um homem não pode estar lá de calções, de chinelos aí na praia, passear, quer apanhar uma brisa, quer lá refrescar na praia, tá daquele jeito. Este homem é um pagão mesmo. Este homem, se morrer dessa maneira, irá para o inferno, não irá passar pelo rato. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Recebemos com gratidão a saudação do nosso Aurélio, o nosso internauta Aurélio Soto, que saúda o Eco Franco, assim como o nosso convidado. Obrigado e Deus abençoe pela saudação. E o nosso internauta Isaías Choné Bacar, assim que é, ele diz que eu quero, amo e acredito a mensagem do profeta Jacob Filipe, mas ninguém me indica o caminho certo. Portanto, aqui está o nosso internauta preocupado em conhecer o caminho certo. Diga-nos de onde o nosso internauta Isaías nos fala para que o nosso convidado dê aqui as indicações certas do endereço, do caminho certo, assim que é. Então, o seu endereço, de onde você nos fala, para poder receber o encaminhamento correto. Obrigado por ter, mostrado seu interesse, não é, naquilo que é a verdade que está sendo ecoada hoje pelo nosso internauta ou então nosso convidado de hoje. Deus abençoe também vocês que estão desse lado interagindo conosco com seus comentários, com as suas saudações, nesse caso questões, assim como opiniões concernentes à nossa temática de hoje. Que Deus conceda o entendimento àqueles que ainda não compreendem a verdade, pois a verdade não se compreende com a inteligência humana. Aqui está mais uma questão diretamente do nosso internauta Eustâncio, que quer saber: será que Deus perdoa os nossos pecados sem ter feito a confissão pública, assim, que devia ser a questão, ou deve ser a questão, penso eu, que é pela falha de, dizem, falha, ou como que
na escrita, nesse caso, mas, no entanto, será que Deus perdoa os nossos pecados sem ter feito a confissão pública, não é? Visto que hoje o profeta Caco Filipe, não é? Ele prega a confissão pública. Então, o nosso internauta quer aqui saber se é possível recebermos o perdão de Deus sem entrar nessa confissão pública. Tenha bondade. Deus não pode ouvir a nossa confissão se não for pública. Quando você vai aí confessar ao seu pastor, confessar aí a um padre, não se chama aquilo não se chama de confissão, mas aquilo chama-se de confidência. Você foi lá aliviar somente a sua mente. A confissão que Deus pede, conforme lá João 20, versículo 21 a 22 lá, Deus pede a confissão pública. Para Deus ouvir, é somente através da confissão pública. Para Deus te perdoar, você deve passar pela confissão pública. E hoje a confissão pública somente é aplicada na mensagem do profeta vivo Caco Filipe. É por isso que Deus enviou esta confissão pública na terra para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a igreja. Hoje, você somente terá vitória sobre o pecado, você passando pela confissão pública. Você irá parar de se masturbar, parar de namorar, parar de prostituir, parar de roubar, parar de mentir, passando somente pela confissão pública. Você vê? Quando você vai confessar a um padre, padre, eu pequei, eu me masturbei, tudo bem. Ele diz lá, está bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estás perdoado. E você fica feliz. Aleluia, estou perdoado. Aleluia, estou perdoado. Chega em casa naquela mesma noite e volta a se masturbar novamente. Para no domingo, padre, de novo, estou aqui, padre. Padre, eu peço perdão, padre. Eu me masturbei. Você vê? Você lá não recebe nenhuma libertação. Toda confissão que é feita a um padre, a um pastor, a um reverendo, a um bispo, é uma confissão diabólica. O mandamento de Deus hoje é a confissão pública. Hoje, o mandamento de Deus é a confissão pública. Deus sempre colocou a confissão pública no meio da igreja. Pedro, os apóstolos, lá, praticavam a confissão pública. Maria Madalena, Susana, lá, no tempo da Bíblia, praticavam a confissão pública. No tempo de Moisés, a confissão era pública. No tempo de Neemias, a confissão era pública. Sempre Deus instituiu a confissão pública. Foi o diabo que retirou a confissão pública na igreja. Sempre foi a confissão pública. Mas por causa dos ímpios, pastores ímpios, padres, esses demônios, eles anularam a confissão pública. Você vê? Eles anularam a confissão pública e instituíram a confissão auricular. É como se vocêisse somente contar os seus segredos a um padre, a um pastor, a um reverendo. Você não confessou. A confissão deve ser pública. Você somente será perdoado dos seus pecados, pecados que você irá cometer desde o batismo para frente. Todos esses pecados você irá confessar publicamente diante de toda a congregação. Não a um pastor, ou a um pregador, ou ao profeta, mas você irá confessar publicamente diante de toda a congregação. Amém. Obrigado, amado convidado, por todos esses esclarecimentos. Todas as questões estão sendo aqui respondidas e esclarecidas. Dizia eu ao nosso internauta Isaías Shone Bakar que coloque-nos aqui o endereço da sua localização para que o nosso internauta aqui, que é discípulo do profeta, ou então o nosso convidado, que é discípulo do profeta Filipe, possa aqui dar-lhe a recomendação, a orientação certa de onde você está, para que possa, então, ter a resposta, não é? Daquilo que é o seu pedido do caminho para a sua salvação. Enquanto isso, estamos com pergunta na tela do nosso internauta Emílio Patrick, que aqui diz, o nosso convidado diz que devemos parar de namorar. Como é que, a pergunta é, como é que... Sim, o nosso amado disse que devemos parar de namorar.
No entanto, como alguém pode casar sem namorar? Esta é a preocupação do nosso internauta mídio, que precisa aqui de esclarecimento. Acredito eu que a questão também poderá ajudar a todos aqueles que estão em sintonia conosco. O nosso amado convidado desta noite, a bondade disso. Amém. Todos aqueles que namoram não serão arrebatados. É o primeiro ponto. Se pegarmos a Bíblia, nós nunca iremos ver lá a palavra namorar. Namorar, o que é namorar? Podemos dizer que namorar é uma prostituição legalizada, é uma prostituição especial, em que eu irei saber que está fulano, prostitui-se com está fulano, e isso não incomoda ninguém. Você vê? Quando você vê jovens a namorar, o que eles fazem no namoro? Praticam relação sexual. Até dizem que um namoro sem relação sexual é uma brincadeira. Então, namorar o que é? É você praticar relações sexuais com uma menina que não é sua esposa, até você mesmo tirar a virgindade dela. Você vê? Enquanto que você, homem, vive na casa de seus pais, e ela também vive em casa dos pais dela, vocês têm encontros. Até outros adotam o que chamam de namoro oficial, em que o pai da menina autoriza você de que, jovem, desonra lá a minha filha, faz o que você quiser com a minha filha. Mas como vocês estão a estudar, até quando terminarem a 12ª, conforme hoje é assim, para tu estudar, vai terminar a 12ª, vou casar. Então, como eu não quero perder ela, quero autorização de vocês, pais, para que eu possa marcar encontro com elas, para que ela possa vir na minha casa. Estamos namorando oficialmente, mesmo 2 anos, 3 anos. Mas será que durante 2, 3 anos namoram oficialmente? Será que eles não têm relações sexuais? Claro que têm relações sexuais. Você vê? E a mãe da menina somente diz à menina: cuidado, usa preservativo. Usa preservativo. Vai lá fazer planeamento. Não fique grávida. É para você estudar. Eu não estou proibindo que você não pode namorar. Namora, faz tudo. Mas eu não quero grávida aqui em casa. Você vê? Isso aqui é uma prostituição autorizada, de que prostituem-se lá, façam à vontade. Agora, se alguém quer casar, de acordo com a mensagem do profeta Jacob Filipe hoje, se você realmente quer casar, você deve, se conheceu a menina, ou seja, se for uma irmã, por exemplo, tem muitos processos que você irá passar. Você vê? Você não vai simplesmente ver uma irmã e logo você conquista a irmã. Não, isso não se faz. Você vê, lá no livro do profeta Jacob Filipe, o profeta Jacob Filipe delimitou lá, Deus delimitou lá também do profeta Jacob Filipe, o que se faz se alguém quer casar dentro da mensagem. Você vê, se você for um homem, por exemplo, tem que ter uma condição financeira, tem que ser independente, ter uma casa própria, você vê, tem que ser assim. Não simplesmente, eu estou a estudar, então, quero a mulher para casar, vamos lutar lá. Não. Deus já delimitou o que é necessário. E tudo isso você irá encontrar lá no livro do profeta Jacob Filipe. Namoro é pecado. O que existe na mensagem do profeta Jacob Filipe é o noivado. Você vê? É o noivado. Mas mesmo dentro do noivado, há regras. Há o que se faz, há o que não se faz. Você somente irás conhecer intimamente uma mulher dentro da mensagem depois de você pagar o dote em casa dos pais da mulher. Assim que você termina a pagar, ou seja, assim que você pague em casa dos pais da mulher, da menina, a mulher é sua e você tem o direito de fazer o que você quiser com ela. Ou seja, você aí está livre de se aproximar com ela. Você vê? É dessa maneira mesmo. Não o que fazem nas igrejas, onde o pastor diz assim: irmãos, não namorem fora, namorem com as irmãs aqui dentro. Namorem entre vocês. Você vê? Tem aí um pastor que falou a um irmão da mensagem agora, um irmão que assistiu a mensagem. O pastor, quando reunia-se com os jovens, dizia assim: irmãos, vocês, quando uma irmã converte, conquistem logo ela, senão, se vocês não conquistarem ela, um irmão de uma outra igreja irá conquistar ela e nós vamos perder esta irmã. Mesmo se você é casado, conquiste ela. Você vê? O irmão estava a me contar isso, que acontece lá na igreja Casa da Bênção. Acontece isso mesmo.
Pastor lá autoriza as irmãs, os irmãos namorem, mas cuidado, grávida não. Namorem, mas cuidado, grávida não. Você vê? Mesmo se você é casado, namore, para aliviar, para que essa namorada, essa irmã, faça o que a tua mulher não consegue fazer. Você vê? É o evangelho de Satanás que é pregado nessas igrejas. E aquilo vindo de um pastor, como que o filho vai se sentir? Se o pastor está autorizado, ele é homem de Deus, eu estou livre, aleluia. Você vê? É dessa maneira que o diabo está a levar as pessoas para o inferno. E essas pessoas irão passar pelo rapto que eles tanto pregam? Não irão passar pelo rapto. Amém. Microfone, amado Eco. Obrigado pelo esclarecimento. Estamos no finzinho da nossa sintonia e acreditamos que tenham recebido todo o esclarecimento de todas as questões. Pedimos para que possam apresentar aqui as últimas questões para que o nosso convidado possa responder, pois estamos na reta final da nossa apresentação. Exato. Aqui temos já duas questões dos nossos internautas. A primeira questão é do nosso internauta Emílio, que quer saber: os religiosos e os ateus dizem que namorar é conhecer um ao outro. No entanto, sem namorar não casará uma bandida ou uma feiticeira. Este é o ensinamento, neste caso, religioso, assim como daqueles que não pertencem a alguma religião. Dizem que quando namoram estão aí para conhecer um para com o outro, para que saiba, para evitar casar uma bandida ou uma feiticeira assim em diante. O que tem a dizer nosso convidado acerca disso? Depois vamos aqui na questão do nosso internauta Isaías. A bondade. Sim, casar se não namorar. Ou seja, namorar é para conhecer um ao outro, porque senão pode acontecer o caso de casar uma bandida ou uma feiticeira. Muito bem. Isso é o que ensinam lá no mundo. Mas nós somos de Deus, nós somos de Cristo. E a vontade que nós seguimos é a vontade de Deus. Como que alguém vai ser uma bandida ou uma feiticeira enquanto que ela recebeu Cristo? Não é possível. E também não é possível que um galo da cidade vai se relacionar, vai casar uma galinha do mato. Não é possível que um cabrito da cidade vai casar lá uma gazela. Agora, se você está com a mensagem profética do seu tempo, dentro da mensagem profética do seu tempo, os que seguem a mensagem profética do seu tempo, ninguém lá é bandido ou feiticeira. Lá há confissão pública. Só se entra com arrependimento. Então, não é possível que dentro da mensagem hajam bandidas ou bandidos, ou feiticeiras ou feiticeiros. É o primeiro ponto. Agora, indo para o mundo, os ateus, os religiosos, sim, eles não se confiam, primeira coisa. Eles mentem uns aos outros, primeira coisa. É normal um pastor ligar para seu fiel, perguntando, por exemplo, irmão João, onde que você está? E o fiel, que não está em casa, tem a coragem de dizer assim ao pastor: pastor, eu estou aqui em casa, pastor. Mas ele sabe que não está em casa. Você vê? Está mentindo para o pastor. Você vê? É normal, por exemplo, que o pastor, depois de bater na esposa, espancar a esposa no sábado, domingo é culto, a mulher não pode ir lá com cara inflamada e tudo mais, ele está lá a pregar: Jesus é bom, Jesus. E depois do culto as pessoas perguntam: pastor, onde está a irmã? Nós estamos a ver a mamãe aqui, como diz ela. Ela diz: não, ela viajou, foi a Machamba. Ela foi visitar os pais. Para ela correr para o hospital com crianças. Pastor, está mentindo. É por isso que é normal ela que tem que namorar primeiro para conhecer. Mas veja uma coisa. Namorando e conhecendo primeiro se ela é feiticeira ou não. Será que o casamento que eles fazem é um casamento perpétuo? Não há divórcios lá?
Como que é divórcio se vocês primeiro namoraram e se conheceram? Ah, não, essa aqui é uma bandida, afinal é uma bandida. E você namorou com ela 2 anos, se prostituiu com ela 2 anos. E hoje está dizendo que ela é bandida. Então, isso é normal lá no paganismo religioso, é normal lá para os ateus, que você primeiro namora. Mas hoje a vontade de Deus diz, namorar é pecado. Você deve aceitar a mensagem viva do seu tempo, a mensagem da hora, receber o profeta vivo do seu tempo e casar dentro da mensagem. E para você casar, lá dentro da mensagem, o seu pastor irá orientar você todos os procedimentos. Baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe no Play Store ou App Store. É só pesquisar o livro do profeta Caco Filipe ou então o profeta Caco Filipe e já terá à sua disposição o livro que contém as palavras de vida eterna para a nossa salvação e libertação. Para você que está hoje pela primeiríssima vez, você pode entrar em contato conosco com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo. Participe da nossa live com seus comentários, opiniões e questões e assim também poderá receber a verdade prometida para a nossa geração e o esclarecimento com o nosso convidado que está presente hoje a esclarecer e a responder todas as questões da humanidade. Estamos hoje a falar do arrebatamento, se isso é bíblico, quando isso acontecerá e como isso acontecerá, e recebemos aqui toda a explicação, o esclarecimento nesta conversa com o nosso internauta. E Deus abençoe todos vocês que interagiram conosco neste vídeo e apresentaram as vossas questões, dúvidas, não é? E receberam aqui o vosso esclarecimento, ou então o esclarecimento das vossas dúvidas. Portanto, não esqueçam de entrar em contato conosco com os contactos que estão passando no rodapé do seu dispositivo para, no entanto, receber todas as respostas das suas questões, caso tenha escapado uma questão ou alguma questão durante a nossa live, não é? O nosso convidado está aqui já a voltar para entrar aqui, estava tendo, acredito eu, problema de conexão, não é? Mas já tinha respondido a questão do nosso internauta Emílio concernente ao namoro, não é, religioso, que nesse caso autorizado nas igrejas com um certo motivo, não é? O nosso internauta Isaías, que apresenta aqui algumas questões, neste caso concernente a certo tipo de trabalho e se isso combina com a vontade de Deus, se alguma coisa é pecado quando isso acontece. Mas eu penso que disponibilize o seu contato, neste caso, ilustre ou então amado Isaías, não é? Ou então entra só em contato conosco com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo para que possa receber as questões aqui, ou então as respostas das suas questões que são pertinentes, não é? E receberá todas elas, mas é necessário que seja, neste caso em particular, penso eu, não é? Porque ele pergunta aqui, aquele que trabalha com armas também é pecado, é destacado pela ordem do seu superior, faz coisas mal, é pecado para quem? Então, é isso que o nosso internauta quer saber, mas penso que é melhor que seja no seu privado ou entrar em contato conosco já e nós daremos aqui a questão e o endereço da sua. Como eu dizia, estamos no finzinho da nossa sintonia. Queremos aqui as últimas considerações do nosso amado convidado concernente ao nosso tema, o arrebatamento. A bondade é sua. Exato. Conforme as últimas palavras, eu só diria que
Se alguém está vivo hoje e quer passar pelo rapto, Deus enviou Caco Filipe para preparar você para o rapto. A mensagem do profeta Caco Filipe, o livro do profeta Caco Filipe, que você pode baixar gratuitamente lá no Play Store ou App Store, contém todos os requisitos que você deve ter para passar pelo arrebatamento. Tem todas as instruções lá, o modo de vida que você deve ter, a fim de que você seja aprovado para o arrebatamento. Primeiro passo qual é para passar pelo arrebatamento? Você deve abandonar as igrejas, abandonar as religiões, abandonar esses falsos profetas, falsos reverendos, bispos, e seguir o profeta Caco Filipe. Ouvir a mensagem de Deus, que é transmitida pelo profeta Caco Filipe, e colocar em prática. Aí você terá todas as qualidades para passar pelo rapto. Mas se você continuar nessas igrejas apostólicas, evangélicas, protestantes, católicas, você irás ficar no rapto. Você não irás passar, você irás ficar. Deus enviou o profeta Caco Filipe para preparar a igreja, para preparar esta geração, para preparar os eleitos, para preparar os escolhidos para o rapto. Você namora, não vais no rapto. Se você se prostitui, não vais no rapto. Se você fuma e bebe, não vais no rapto. Se você segue uma igreja evangélica, protestante, evangélica, apostólica, branamista, você não irá para o rapto. Se você é testemunha de Jeová, adventista, não sei o que é, você não irá para o rapto. Se você é ateu, religioso, seja o que você quiser, se você é muçulmano, se você é quem, você não irá para o rapto. Você irá ficar. Deus enviou o profeta Caco Filipe como líder, como profeta, como a boca de Deus hoje, como mensageiro, para dizer aqui a vontade perfeita de Deus para nós passarmos pelo rapto. Então, baixe o livro do profeta Caco Filipe. Veja aí os contatos que estão a passar aí no rodapé aí. Qualquer dúvida, você pode ligar para esses contatos. Ou pode vir diretamente no Play Store e baixe o livro do profeta Caco Filipe. E comece a ler. O primeiro passo qual é? Abandonar as igrejas, ficar em casa e ler o livro do profeta Caco Filipe. Muito obrigado. Até o próximo programa. Que Deus dará graça para podermos termos aqui. Amém. Obrigado pela vossa presença e Deus vos abençoe. Todos vocês que participaram, interagiram conosco, vocês que assistiram esta live, e que Deus vos conceda o entendimento. Deus também abençoe o nosso amado convidado desta noite pela sua presença e pelo esclarecimento de todas as nossas dúvidas, perguntas e questões, na esperança de que domingo poderemos estar de volta conosco, em sintonia convosco, com a tua terra inteira, para servir as boas novas preparadas para a nossa geração. Se você, antes de partilhar este vídeo aos seus conhecidos e amigos, faça-o já para que os outros também possam conhecer essas boas novas e tome a sua própria decisão. A salvação individual, e no entanto é necessário que todos conheçam a verdade para que possam tomar decisões certas, não é? Individualmente, sem a influência de ninguém. Obrigado pela participação de vocês. Deus vos conceda a graça e a bênção. Nós terminamos por aqui, não é? Se Deus permitir, estaremos de volta em sintonia no domingo às mesmas horas, 19h30 de Moçambique, para servir as boas novas preparadas para a nossa geração. Siga a nossa página para que esteja atualizado das lives e sintonias que estaremos aqui a fazer. Prepare as suas intervenções, porque no domingo iremos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, então, é um tema pertinente, de interesse a todos, não é? Por isso, esteja presente lá para que possa interagir conosco e falar do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precioso, amado convidado,
Obrigado pela sua presença. Nós terminamos por aqui. Kanimambo a todos pela vossa presença. Zikomo Kwambiri, asante sana. Muita abasa, não é para todos os que nos assistiram. Hanhao. Mensageiro, o maior do século XXI, pode sair de aqui. Como compreenderás que o homem sem instrução, além disso, negro africano, pode ser a salvação.